Nenhum. E deixe-me dizer a você o que o WOD representa, o treino do dia. Ele representa uma rotina avançada que, com o passar do tempo, garante a superação das capacidades dos seres humanos mais aptos do mundo. Foi por aí que começamos. Queríamos pegar a ponta da lança e preencher o espaço. Mas eu tenho programas para idosos e crianças e tudo isso pode ser escalonado. E seria fundamentalmente perigoso e irresponsável da parte de qualquer treinador pegar alguém que você não soubesse que era um verdadeiro respirador de fogo e fazê-lo correr 400 metros, fazer 15 flexões de mão, subir uma corda de 15 pés, 2 subidas e fazer 4 rodadas disso por tempo. Na verdade, há uma chance razoável de que o esforço possa ser fatal para alguém em um grupo suficientemente grande. Portanto, o que temos aqui na navegação, em 1, 2, 3, 4, 5, começa aqui. E quando você lê essa seção, ela diz que você precisa aprender esses movimentos antes de mais nada, que há um risco significativo em trabalhar tanto. E que você deve permanecer com esses movimentos ao longo do tempo até que possa dizer, sim, eu aprendi esses movimentos e os pratiquei de forma consistente. E se quiser que eu escolha um período de tempo para você, apenas para garantir que não machuquemos quase todo mundo, eu diria cerca de 1 mês de prática dos movimentos em si. E então, e somente então, quero que aumentem a intensidade, ou seja, que peguem o cronômetro e comecem a cronometrar essa coisa, apoiando-se nela e fazendo força. Portanto, a mecânica, depois a consistência com essa mecânica e em seguida a intensidade. E isso é fundamental, isso se refere à parte de segurança da coisa. Senhor, esqueci seu primeiro nome? Scott. Scott, é Greg. Scott, fizemos algumas descobertas interessantes ao longo do caminho com esse programa. Uma delas é que a preparação física geral, GPP, é o aspecto mais negligenciado do treinamento atlético, especialmente nos atletas de elite, principalmente. Se você me trouxer um megastar da DI, um megastar de 7 ou 8 dígitos do esporte com bola, levará no máximo 2 horas, e eu encontrarei várias falhas gritantes em sua preparação física geral. E não vimos nenhuma exceção a isso. Não me importa quem você é, o quanto você está em forma, traga essa pessoa, 2 horas no máximo, cerca de metade do tempo levará 30 minutos, mas 2 horas no máximo, e eu lhe apresentarei uma lista de coisas em que sua capacidade está abaixo do padrão em relação ao seu grupo. Segundo ponto, senhor. Corrigir essas falhas fará uma diferença maior no seu desempenho esportivo, em sua atividade, do que um foco adicional em força e condicionamento específicos do esporte. Essa é uma descoberta fascinante. Muitas vezes ela se torna útil, mesmo quando mecânica ou metabolicamente não é óbvio por que isso está acontecendo. Por exemplo, descobrimos com a USA Skin que mais flexões tornavam os esquiadores melhores. Já ouvi muitas teorias, muitas ideias, passamos muitas horas e muitas cervejas conversando sobre o porquê disso. E ainda não tenho a resposta perfeita, mas é um fato. Se adicionarmos flexões aos esquiadores, teremos esquiadores melhores. Se pegarmos um atleta aeróbico, um cara que só faz longas distâncias, e o expormos a algumas coisas de alta intensidade, teremos um esforço melhor. Isso parece uma incompatibilidade em termos de correspondência de domínio de tempo. Esporte. A ciência do esporte, a ciência da adaptação fisiológica do desempenho humano não é tão bem compreendida a ponto de programas esportivos altamente especializados serem eficazes de forma ideal. Isso é apenas um fato. Isso é apenas um fato. Isso torna nosso trabalho muito fácil. Então, um tamanho único serve para todos? Bem, talvez. Estou dizendo aqui que se você fizer crossfit, não precisará fazer jiu-jitsu e poderá entrar em um torneio de jiu-jitsu e bater nos caras? Não. Não. Se você quer ser bom no futebol, precisa fazer futebol. Se quiser ser bom no rugby, tem de jogar rugby. Se quiser ser bom no tênis, tem de jogar tênis. Mas o que eu não quero ver é você conectar um cabo a uma raquete de tênis e fazer isso com um peso na outra extremidade e achar que isso o tornará um melhor jogador de tênis, porque não é. Não é. Não está. Todos os esportes seguiram essa evolução em termos de condicionamento de força. Inicialmente, ele começa com um esforço de condicionamento de força que, obviamente, é espelhado no esporte que está tentando apoiar. Então, se eu tiver uma raquete de tênis aqui com um cabo preso a ela e estiver balançando essa coisa, sabe, praticando meu forehand, posso trabalhar meu backhand. Se você entrasse na academia e visse alguém com uma raquete de tênis com um cabo conectado e um monte de pesos, presumiria que ele está tentando melhorar alguma capacidade no tênis, certo? Bem, não é mais assim que os jogadores de tênis treinam. Não é isso que eles estão fazendo.
Não é isso que eles estão fazendo. O que eles estão fazendo? Limpando os jarros, arrancando, agachando, fazendo o morto. É quase impossível, na era moderna, no ambiente da NCAA, DI, entrar em um treinamento, a menos que você veja que, uau, todos são negros e tem 7 metros de altura, deixa-me adivinhar, basquete. Quero dizer, isso é meio fácil de fazer. Mas se você apenas observasse a programação e a prescrição para o esforço de condicionamento de força, seria quase impossível identificar o esporte, dizer se você estava olhando para o lacrosse feminino da UC Santa Bárbara ou, você sabe, para o rugby masculino totalmente negro da Nova Zelândia. Você não veria a diferença na prescrição do condicionamento de força. É para lá que estamos indo. É para onde todos os esportes evoluíram. Portanto, macrociclos, mesociclos, pompa de tutor, você sabe. O interessante, Scott, é que nos colocamos com os 2 pés na comunidade esportiva e deixamos que as pessoas contassem suas próprias histórias. Sabe, não sou eu quem vai lhe dizer que o CrossFit é a melhor maneira de praticar rugby. Vou colocá-lo em contato com alguém que joga rugby. E se você me perguntar quais são as aplicações de combate do CrossFit, o que vou fazer é colocá-lo em contato com alguém que levou o CrossFit para a guerra. Não estou realmente interessado em avaliar meus próprios trabalhos. Só quero medir a capacidade de trabalho em amplos domínios temporais e modais. É isso que estamos fazendo. Sir. Minha preocupação seria ir direto ao sistema e tentar fazer com que o tecido conectado em meu corpo o acompanhe. Scott, permita-me. E essas são ótimas perguntas, e vamos fazer isso como um tipo de advogado do diabo. Não estou defendendo minha posição nem derrotando a sua, mas uma coisa é certa. Um médico da Marinha me disse exatamente isso. E tive de dizer a ele, doutor, ouça, se o senhor viesse até mim e dissesse, quero que você crie um programa que estrague 1 em cada 5 participantes, eu diria, você já o criou. Seu programa me parece ter sido criado para prejudicar as pessoas. Como podemos fazer isso? Eu lhe digo que uma ótima maneira é fazer corridas de longa distância em que eu não tenha a capacidade funcional total dos principais motores. E digo mais, temos um histórico perfeito com isso. Qualquer pessoa que corra com homens e mulheres que não saibam agachar, se não puder levar o quadril e o joelho a uma gama completa de movimentos funcionais, não quero alta velocidade, alta repetição, uso constante desses mesmos membros dessa mesma estrutura. É assim que acabamos com a taxa de desistência que vimos nos programas dos quais participamos, seja na Marine, na Sniper Scout School ou na BUD/S. E aqui está o registro do CrossFit, apenas para falar direta e factualmente sobre essa preocupação. Houve uma redução drástica de lesões por todas as causas com o CrossFit, onde quer que ele tenha sido implementado. Seja nas forças canadenses, na BUD/S, na NSY, na Patrulha do Estado do Colorado, na SWAT da LAPD, houve uma redução significativa de lesões. Significativo? O que eu preciso fazer é ensinar, antes de tudo, a mecânica do movimento humano. Você sabia que no treinamento militar não há extensão de quadril com amplitude total de movimento? Deixe-me desenhar a imagem para você aqui. Se isso se parecer com um ser humano, estamos indo bem. Você vê que tem pelvis, coluna vertebral, certo? Esse ângulo aqui é o quadril. Este alfa aqui. Abrindo-o como faço quando me agacho, quando me levanto. Essa é a amplitude total do movimento funcional para o quadril. Certo? Observei centenas, se não milhares de horas gastas lá fora. Observei caras fazendo exercícios físicos para sempre. O treinamento militar fundamentalmente não tem extensão de quadril com amplitude total de movimento. E certamente nenhuma sob potência, alta carga, alta velocidade. E, no entanto, se você me perguntar, treinador, que parte do movimento humano poderia prever o sucesso mais do que qualquer outra em todas as atividades esportivas? Vou lhe dizer, extensão potente do quadril. Extensão potente do quadril. Quer dar um soco forte? Extensão potente do quadril. Quer correr rápido? Extensão potente do quadril. Quer pular alto? Extensão potente do quadril. Você quer poder evacuar um colega do local com segurança, eficácia e rapidez? Extensão potente do quadril. Isso é fundamental e eu preciso aprender isso com baixa velocidade, baixa carga e baixa demanda cinemática. Talvez eu leve meia hora, 1 hora ou 6 dias para ensinar o agachamento. Mas se eu não puder usar os movimentos primários, as articulações e os músculos, as alavancas, se eu não puder usar isso por meio de movimentos funcionais controlados, uma linha de movimento funcional natural, com controle de toda a amplitude, estarei cometendo um grande erro ao adicionar repetições de alta velocidade e alto impacto. Não vemos os fatores de estresse, as preocupações ortopédicas que você tem, Scott. Acho que as abordamos perfeitamente. E vou lhe passar os dados para que você veja isso.
Aqui está o que tivemos no Buds. Pela primeira vez em 17 anos, tivemos um período de 2 anos sem retrocessos e sem lesões de PT. É a primeira vez que isso acontece. A primeira vez. Não, acho que estamos indo direto ao assunto. Mas, Scott, se sua preocupação é que, uau, isso poderia levar a lesões ortopédicas? Sim, pode apostar que sim. Pior do que isso, pode levar à morte. A rabdomiólise é uma preocupação muito real. Uma preocupação muito real. Temos um problema excessivo com isso. O CrossFit tem. Vemos muitos casos de rabdomiólise. Por quê? Esse programa tem uma curva de dose-resposta muito potente. Veja, todas as curvas de dose-resposta são assim. São esses planos, preguiçosos e laterais. Você começa com 0, não acontece nada, acrescenta um pouco mais, não acontece nada, e de repente tem uma reação grande e forte, e depois disso não acontece nada. Todas as curvas de dose-resposta são assim. A curva de dose-resposta do CrossFit é particularmente íngreme. Falei de eficácia e eficiência. A taxa de tempo de adaptação é dramática. E a adaptação em si, vou lhe dizer, só para brincar com os números, normalmente pegamos um grupo de soldados e aumentamos sua capacidade de trabalho em um período de tempo amplo em domínios motores. Algo entre 30% e 40% de aumento em sua capacidade de trabalho em cerca de 12 semanas. A potência do estímulo é tão acentuada que a dosagem se torna crítica. O que aconteceria se você fizesse 2 aulas de pilates em um dia? Então você vai de manhã e faz uma aula de pilates ou de yoga e no final do dia diz, foi o máximo, vou fazer outra. Isso poderia ser potencialmente letal? Não, você estaria perfeitamente seguro. Na verdade, se você fizesse 3, 4 ou 5 aulas de pilates, eu lhe digo, você ficaria bem. Não vou lhe dizer que isso é perigoso. Qualquer pessoa que não esteja fazendo movimentos funcionais de alta intensidade e constantemente variados que entrem em algo como isso pode acabar com você. E 2 em um dia certamente podem ter esse impacto. Fui claro quanto a isso? Essa é uma dose-resposta potente que precisa ser tratada como um medicamento potente. Um de nossos agentes da DEA disse que isso é ótimo. Ele disse que o CrossFit é como quando a heroína boa chega à cidade. Eu disse, o que você quer dizer com isso? Ele disse, bem, nós temos todos esses caras mortos no pronto-socorro. E eu digo sim, foi isso que aconteceu. Quero dizer, se a sua exposição ao PT foi correr, puxar para cima, sentar, fazer burpee, ensaboar, enxaguar, repetir ad nauseum, o que você vai descobrir é que está totalmente despreparado para esse tipo de demanda cinemática. Lembre-se de que eu lhe disse neste gráfico que deixaria você escolher as modalidades e que realmente não me importa quais sejam, certo? Os movimentos que usamos, os movimentos funcionais, são singularmente únicos em sua capacidade de mover grandes cargas a longas distâncias rapidamente, forçar o tempo de distância, é potência novamente. Portanto, se você escolher atividades diferentes das nossas, o resultado será uma curva muito mais baixa. Assim, uma vez que decidimos que a capacidade de trabalho é fundamental para o desempenho humano, assim como acontece com helicópteros, mísseis, foguetes e caminhões, uma vez que chegamos a esse entendimento, quase acabamos com a nossa lista de movimentos, porque os movimentos que estamos usando, os movimentos do CrossFit, são únicos em sua capacidade de mover grandes distâncias, grandes cargas e rapidamente. Eles são únicos em sua capacidade de expressar força. A propósito, para aqueles que têm formação em fisiologia, a potência é definida pelo fisiologista do exercício. Essa é a definição de intensidade, correto? Ela é quase sempre, mais comumente, a variável independente associada à maximização da taxa de retorno da adaptação favorável, não importa o que seja. Se você me diz que quero aumentar meus HDLs, você o faz, essa é sua boa aula, você quer aumentá-los. Vou lhe dizer que a intensidade é a chave para a potência, é a chave para aumentar isso. Se quiser melhorar, se quiser diminuir a gordura corporal, vou lhe dizer que a intensidade é a chave. Não o volume, mas a intensidade. Se você quiser aumentar a massa muscular, a intensidade será a chave. Se quiser provocar essa resposta neuroendócrina, uma alteração substancial do meio hormonal e neurológico, a intensidade é a chave. Não conheço nenhuma adaptação significativa que não dependa da intensidade, nem mesmo uma favorável. Aumentar a densidade óssea, todos nós queremos isso, certo? Ossos maiores, mais fortes e mais saudáveis é a intensidade. Se você quer diminuir a resistência à insulina, é a intensidade. Se você quer aumentar a potência, bem, potência é intensidade. Essa é fácil de entender. Por que mais pessoas não estão se exercitando com intensidade? As risadas, diga-me porque não é uma sensação boa. Há uma grande diferença entre fazer um de nossos exercícios e ficar sentado no ciclo de vida por 1 hora lendo o New York Times. É uma diferença enorme. É uma diferença enorme.